Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Nós procuramos aqui gravar hoje os nossos estudos que estão acontecendo lá na igreja. Qual que é a nossa intenção? A nossa intenção é fazer com que esses estudos possam chegar até as pessoas que não têm condições de estar conosco presencialmente, mas que desejam muito serem batizados, pessoas que ainda não são batizadas. Então a intenção com esse estudo, com essa série de estudos, que vão ser 13 estudos, é justamente isso, é que você possa se batizar, é que você possa fazer o batismo também dos seus filhos, das suas filhas, ou seja, você também pode fazer a sua pública profissão de fé, se você já foi batizado e deseja fazer uma confirmação da sua fé diante de Deus. É isso que nós chamamos de confissão de fé, ok? Então eu precisava da sua atenção, eu precisava do seu tempo. Nós vamos aqui gastar de média de tempo uns 45 minutos. É um estudo, você precisa separar um tempo para isso, não tem como fugir disso. E nós vamos tratar aqui de temas, alguns temas em relação às doutrinas da igreja, e nós precisávamos que você pudesse separar esse tempinho aí para que você pudesse ouvir e também participar deste estudo. Seria interessante um tempo em que as crianças te dessem aí uma folga. Seria interessante aquele tempo que as crianças estivessem na escola, na creche, ou que você estivesse à noite em casa e você pudesse pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco. Essa é a nossa intenção. Amém? E orarmos antes, pedindo a direção de Deus, pedindo que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, a nossa mente, para que a gente possa compreender essa palavra, esse estudo, este ensino da parte de Deus. Que Deus abra a nossa mente na pessoa do Espírito Santo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Isso precisa estar muito claro em nossas vidas. Sempre orar. Toda e qualquer ação, ela precisa ser precedida de oração. É um lema que nós temos, é uma instrução que nós sempre damos aos irmãos e irmãs lá na igreja. E hoje o nosso assunto é Deus. É ótimo, é gostoso, é bastante interessante conhecer um pouco mais de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 17, os versículos são de 24 a 34. Eu gostaria de ler estes versículos com você, inicialmente, para que a gente possa começar o nosso estudo. Atos 17, versículo 24, diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro,
de prata, de pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele está falando de Jesus Cristo. Versículo 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Paulo está aqui em Atenas. Lucas registrou essa parte da Bíblia onde Paulo apresenta Deus àquelas pessoas que adoravam ídolos, que adoravam imagens, estátuas, vários outros deuses. Nós estamos diante de um contexto de pessoas que eram politeístas, adoravam a vários deuses, tinham vários deuses como Deus, e Paulo apresenta aqui a inscrição que estava justamente ali em Atenas, naquela praça, ao Deus desconhecido. E Paulo começa a sua fala dizendo: é sobre justamente esse Deus que eu venho falar com vocês. Amém? A Bíblia nos afirma, a palavra de Deus nos afirma, Jó, capítulo 1, versículo 18, afirma que ninguém jamais viu a Deus. Se ninguém jamais viu a Deus, como podemos conhecer a Deus? É uma boa pergunta. Como saber que Deus está presente? Nós devemos saber inicialmente que a visão não é o único meio que nós temos, o único instrumento que nós temos, que nós dispomos para que nós possamos conhecer algo ou alguém. Ninguém jamais também viu a dor, ninguém jamais também viu a saudade, nem o amor. Mas não há dúvida da existência destes sentimentos, destas evidências em nossas vidas. Não há dúvida. Não é possível ver com os olhos a dor, a saudade, o amor. Mas há outros meios os quais nós podemos tomar conhecimento da dor, da saudade, do amor. No caso do Criador, o próprio Deus toma iniciativa e vem até nós. Ele se revela até nós. Se não fosse assim, nós não o teríamos conhecido. Mas, felizmente, graças a Deus, Deus se revela a nós na sua criação, na sua força, no seu poder. Ele se revela nos poderes da natureza, na constituição da mente humana. Deus se revela a nós também na voz da consciência, no governo providencial do universo, das nossas vidas em particular. Deus também, ele se revela na sua palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem o constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem Deus fez o universo. E ele vai dizer no versículo 3 que o Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos
quanto ao nome que herdou, é superior ao deles. Amém? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Mas quem é Deus? Quem é Deus? Não é possível definir Deus. A mente humana, embora bastante prodigiosa, avançada no seu entendimento, ela não dispõe de recursos para captar a grandeza de Deus, a grandeza do Criador. O máximo que podemos fazer de descrição de Deus é o que Ele nos deixou. A partir do que Ele nos revelou na Bíblia Sagrada. Deus não é uma ideia abstrata, Deus não é uma força impessoal que atua no universo, uma energia, como algumas religiões afirmam, como algumas pessoas afirmam. Deus, Ele é uma pessoa. Deus tem sentimentos. Deus nos ama. Ele nos sustenta em nossas provações, em nossas lutas, em nossas aflições, tribulações, em nossas dificuldades, em nossas limitações. Ele nos dá alegria. Deus nos dá vitórias. Deus nos deu a grande vitória que é Jesus Cristo. Em Cristo somos mais que vencedores. É isso, nós podemos compartilhar com Deus das nossas experiências, nós podemos falar com Deus pela oração. Nós podemos estar certo de que Deus nos ouve, de que Deus nos atende, de que Deus cuida de nós, de que Deus quer o nosso bem, que Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus é Espírito, a sua palavra nos afirma. Lembra João capítulo 4, Evangelho de João, quarto Evangelho, versículos 23 e 24. Deus é Espírito. Ele não tem um corpo físico assim como o nosso. Nós não podemos ver Deus, mas Ele é um Deus presente. Ele vivo está. Isso nos basta. Os nomes de Deus. Você deve já ter ouvido falar sobre os nomes de Deus, como Deus é chamado na história do cristianismo, na história do povo de Deus, juntamente com Ele. O primeiro nome que nós podemos perceber e que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, lembra-se? Em princípio criou Deus os céus e a terra. Ali a palavra Deus é Elohim. Elohim é uma expressão do hebraico que significa o Deus que cria. Em princípio criou Deus. Aqui é o Criador. E Elohim é uma palavra interessante do hebraico porque ela tem uma terminação im, Elohim. Im significa plural. Então nós temos aqui uma evidência clara da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo presente na criação. Elohim. Nós temos também o Deus Altíssimo, como ele é chamado. Abraão lá em Gênesis capítulo 14, nos versículos 18 a 20, vai falar sobre o Deus Altíssimo, o Elion, em hebraico. Este é o Deus Altíssimo. Nós temos também a menção do Deus Todo-Poderoso. Abraão vai falar isto para nós em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Deus se apresenta a Abraão como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Isso descreve o Deus Todo-Poderoso que tem poder no céu, na terra, sustentador, o Deus nutridor, que é capaz de satisfazer. E também nós vamos ver uma menção do Deus que se revela como sou o que sou, o grande eu sou. Isso aconteceu na vida de Moisés, lá no Monte Horebe, quando Deus chama Moisés para uma missão, retirar, libertar o seu povo da escravidão do Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Eu sou o que sou. É Deus que se revela a Moisés. Então nós temos também
Deus se revelando na sua palavra como Senhor. E aqui a expressão é Yahvé. Yahvé é Y-H-W-H, expressão do hebraico que se refere a Deus como Senhor. Senhor sobre todas as coisas, Senhor do universo. Deus é Senhor. O nome Senhor, ele também pode ser entendido como Adonai, que se refere ao poder de Deus. Então nós temos o Deus Elohim, nós temos o Deus Altíssimo, Elion, nós temos o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, nós temos o Deus Senhor Yahvé e também Senhor Adonai. A Trindade nos ensina, essa palavra não há na Bíblia, mas isso nos ensina, a Bíblia Sagrada nos ensina que há um só Deus, mas que subsiste na pessoa do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, está escrito: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Está escrito em Isaías capítulo 44, versículo 6, o próprio Deus declara: eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. É isto. João capítulo 1, versículo 1, o Evangelho de João, o quarto Evangelho, diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo aqui é Jesus Cristo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo também é Deus. Quando Ananias mente a respeito da venda da propriedade aos apóstolos, principalmente a Pedro, Ananias está aqui mentindo ao Espírito Santo. Porque Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, nós não mentimos para Deus, nós mentimos para o Espírito Santo, que sonda o nosso entendimento. Mentir ao Espírito Santo também é mentir a Deus. Olha só. Prova que o Espírito Santo também é Deus. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. 3 pessoas em um só Deus. Então, a matemática é a seguinte: é quando 1 é 3 e 3 é 1. É o mistério. A Trindade ainda é um mistério para cada um de nós. E nós podemos perceber que a doutrina da Trindade é verdadeira, se nós assim observarmos a Bíblia. Nós temos aqui também o registro do batismo de Jesus, onde há aqui a menção, onde há a constatação, onde podemos perceber claramente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo. São funções, são papéis diferentes. Há harmonia na Trindade. Observem bem, lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, aparecem distintamente a manifestação do Pai, a manifestação do Filho e a manifestação do Espírito Santo. Jesus estava sendo batizado para cumprir as Escrituras por João Batista. A voz de Deus. Mateus 3,17. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo desce como pomba, na figura de pomba. E o Filho está ali, Jesus Cristo. E Deus tem atributos também. São atributos comunicáveis, são atributos incomunicáveis. São propriedades, qualidades de Deus, atributos. São mencionados na Bíblia estes atributos. Seus atributos são perfeitos, assim como Deus é perfeito. A imutabilidade, ou seja, a capacidade que Deus tem de não mudar,
São atributos incomunicáveis de Deus. O amor, por exemplo, é um atributo comunicável. A diferença é que as qualidades humanas, elas são imperfeitas, e os atributos de Deus são perfeitos. Então, atributos incomunicáveis, autoexistência ou independência de Deus é um atributo incomunicável. A eternidade de Deus é um atributo incomunicável. Nós não conseguimos compreender, por isso incomunicável. Outro atributo incomunicável é a imensidade de Deus, ou a sua onipresença, a capacidade que Deus tem de tudo saber, de tudo escutar, de tudo sentir, de tudo ouvir. Isto são atributos incomunicáveis de Deus. Mas os atributos comunicáveis de Deus são bondade, santidade, justiça, soberania, e são atributos comunicáveis de Deus. É importante conhecer Deus através do estudo e da sua autorrevelação registrada aqui nas Escrituras, porque além desse conhecimento teórico, além de saber que Deus é um ser presente, que Deus vivo está, isso proporciona a cada um de nós também segurança, convicção, esse conhecimento de Deus. E conhecimento só se adquire através de uma vida de oração, através de comunhão com Deus. Nós vamos tendo a certeza, a convicção, isto é firmado em nós. Só conhecemos verdadeiramente a Deus em nossa alma, quando nos rendemos a Ele, quando Deus se revela a nós, quando nos submetemos à sua autoridade, ao seu senhorio. Gostamos muito da ideia de que Deus é o nosso Salvador, amém por isso, mas também precisa ser Senhor em nossas vidas. Quando nós aqui seguimos os seus preceitos, os seus mandamentos, e regulamos aqui o comportamento da nossa vida baseada na instrução do Senhor, na orientação do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Realmente, o ser humano, ele não tem condições de desvendar, os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. E quando tentamos compreender Deus racionalmente, nos seus atos, registrados na Bíblia Sagrada, nós chegamos à seguinte conclusão de que eles estão bem além da nossa compreensão. É pela fé. É tão somente pela fé. E nós vamos aceitar muitas coisas que estão escritas na Bíblia também pela fé. É isso. Em nossas alegrias, em nossas lutas, em todos os lugares, em todos os momentos, nós precisamos ter a certeza absoluta, a convicção de que nós não estamos só. Deus está presente. Deus está sempre ao nosso redor. Como a palavra assim diz no Salmo 125, versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor é em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. E a palavra do Senhor afirma que o Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. É isso. Ao Rei eterno, Rei imortal e invisível, real, Deus único, seja toda honra, toda glória pelos séculos dos séculos. É o que o apóstolo Paulo
orienta a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 17. Amém? É isso que eu gostaria de deixar para vocês, para que a gente pudesse ter assim uma noção do Deus Altíssimo, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Eu gostaria de colocar aqui algumas perguntas para vocês, mas vai ser gostoso isso, porque eu também vou dar as respostas, para que a gente possa fixar melhor essa nossa lição. Podemos definir Deus? É uma pergunta. Por quê? Nós podemos? E a resposta é justamente não. Nós não podemos definir Deus. Porque a mente humana não dispõe de recursos para captar toda a grandeza de Deus. Não é possível definir Deus. Alguns definem Deus é amor. Mas também Deus é justiça. Deus nos ama, mas também Deus cumpre a sua justiça. Então nós não podemos definir Deus, justamente porque a nossa mente humana não dispõe dos recursos para captar a grandeza de Deus. Segunda pergunta: os nomes ou títulos que nós demos a Deus na Bíblia são importantes porque eles revelam algo sobre o Criador. Vamos citar então aqui, ressignificar, lembrar alguns nomes que nós demos a Deus. Lembram-se? Deus. Lembra-se? Sou o que sou. Senhor. Deus Todo-Poderoso. Quais foram esses nomes? Lembram-se? Deus forte e poderoso, que deve ser temido, mas também cultuado, amado. Deus exige reverência, Deus exige temor, mas Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça. Sou o que sou, Senhor, o Deus da graça que sempre existiu e sempre existirá, imutável, não muda, que não fica velho, eterno, de eternidade a eternidade tu és Deus. Senhor também, o dono, governador de todo o universo. Deus Todo-Poderoso, o sustentador, o nutridor, aquele que é capaz de prover, de satisfazer, de proteger a cada um de nós. Pergunta número 3. Descreva em síntese, sintetizando, a doutrina da Trindade. Resposta: existe um só Deus, que subsiste em 3 pessoas distintas: Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As 3 pessoas são iguais em poder e glória, com funções diferentes, com papéis diferentes, mas numa tremenda harmonia. E é isso que Deus quer para cada um de nós: harmonia nas funções, nos papéis. Eu gosto de relacionar isso ao papel do casal. Ninguém é mais importante, um não é mais importante que o outro. Cada um tem sua função, cada um tem seu papel, e precisam executar e precisam viver em harmonia. Pergunta número 4. Você compreende a doutrina da Trindade? É uma pergunta. Por quê? 4. Eu não compreendo. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque a nossa mente é finita, ou seja, ela é limitada, e não compreende por completo Deus infinito. A doutrina da Trindade está além da nossa compreensão. É um mistério. Um dos mistérios de Deus na sua palavra. Aceitamos pela fé. Pergunta número 5. Quais são
os atributos de Deus. Que são os atributos de Deus? Resposta: são propriedades ou qualidades de Deus mencionadas na Bíblia Sagrada ou deduzidas de seus atos. Pergunta número 6. Como se dividem os atributos de Deus e por quê? Resposta: são comunicáveis, são atributos comunicáveis, são atributos incomunicáveis. Porque alguns atributos encontram analogia no ser humano. Eles são comparados a algumas qualidades que nós temos, significando que Deus, ele nos comunicou isso, nos transmitiu isso. Outros pertencem exclusivamente a Deus, significando que Deus não nos comunicou isso, não nos transmitiu isso, nós não conseguimos compreender isso. Pergunta número 7. Dos atributos mencionados neste estudo, qual atributo mais lhe chamou a atenção? E por quê? Essa resposta é pessoal. No meu caso, eu gosto mais do atributo do amor, esse amor de Deus, um amor imensurável, um amor incondicional, um amor que não é pelo que eu faça e não é também pelo que eu não faça. Esse atributo de Deus, para mim, é o mais importante. Mas é pessoal essa pergunta. Pergunta de número 8. A linguagem é usada e a do observador, a linguagem usada é a do observador, que vê os efeitos e não as causas. Na realidade, a situação é que mudou e não Deus. Isto é como entender a pergunta aqui. Eu li primeiramente a resposta para você, deixa eu ler a pergunta. Como entender os textos bíblicos que dizem que Deus se arrependeu, ou que parecem dar a entender que Deus mudou o seu plano? Isto na compreensão de Deus. Muitas vezes você vai ler isso na Bíblia e você vai pensar que Deus se arrependeu daquilo que ele pretendia fazer. Será que Deus se arrependeu mesmo? Ou será que foi uma compreensão errada da nossa parte no entendimento do texto? Parece que Deus mudou o seu plano ou nós compreendemos errado? Na realidade, Deus não mudou, não. Isso responde à questão da imutabilidade de Deus, daquele Deus que nós estudamos que não muda, que não sofre variação de mudança. Deus é sempre o mesmo. Nós pensamos muitas vezes que Deus mudou, que Deus se arrependeu, que Deus traçou um outro plano. Não, a resposta é a ótica do observador, que vê não somente os efeitos e não vê as causas. Na realidade, a situação é que mudou, e não Deus. Então é questão de interpretação. Isso nós vamos desenvolvendo a partir do momento que nós vamos nos relacionando mais com Deus. Exemplo, oração. Oração é Deus quem nos muda, não nós que mudamos a Deus. Oração é quando nós aprendemos a ouvir a Deus, nós aprendemos a orar. E nós somos conformados à sua vontade. Na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É porque a vontade de Deus é feita no céu, então ela precisa ser feita na terra também. Apesar de nós querermos que seja feita a nossa vontade. Não, Deus não mudou. Foi a nossa compreensão, nosso entendimento que mudou a situação. Pergunta número 9. Quem pode compreender o que é necessário para a salvação e para a vida em comunhão com Deus? Quem
pode compreender o que é necessário para a salvação e para a vida em comunhão com Deus? Resposta: qualquer pessoa pode compreender. Seja culta ou não. Saiba ler e escrever ou não. Porque Deus fala à nossa mente. O Espírito Santo esclarece tanto uma pessoa culta como uma pessoa não culta. Quanto uma pessoa alfabetizada, quanto uma pessoa não alfabetizada. Isso é dom de Deus. Isso é coisas de Deus. Esse é o sobrenatural de Deus agindo nas nossas vidas. Pergunta de número 10. Por que não podemos ver Deus? Boa pergunta. Não podemos ver Deus porque Ele é Espírito. Não tem corpo como nós. Amém? Eu espero que você tenha aproveitado bem essa lição. Reveja o vídeo e procure conosco também o material impresso, caso você queira ler novamente. Tanto as perguntas quanto as respostas. Nós podemos repassar isso para você. Amém? Deus abençoe vocês. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Abraços, fiquem com Deus. A gente se vê.